Recording in progress. E agora nós estamos aqui no capítulo 4. A verdade divina acessível à razão é convenientemente proposta à fé dos homens. Como se viu, há duas ordens de verdades referentes às realidades divinas inteligíveis. Uma, a das verdades possíveis de serem investigadas pela razão humana. Outra, a daquelas que estão acima de toda a capacidade dessa razão. Tá vendo? Aqui não era necessário depois no século XVIII vir o pessoal do Wolff e outros para falar de teologia natural e teologia revelada. Ele acabou de fazer aqui. Ó. Uma que está dentro da razão natural, ou seja, teologia natural, a outra que está acima disso, portanto precisa de uma revelação. Então Tomás de Aquino já estava dentro desse quadro antes. Na verdade, ele está fazendo uma repetição adaptada, como eu disse para vocês, dos estoicos. Os estoicos dividiam a teologia em teologia poética ou teologia religiosa. Eles diziam que isso é papel dos poetas, do teatro e dos sacerdotes. Depois ele dizia assim que existia a teologia civil, que aí é uma questão da polis, né, do direito sacro e direito profano. E depois ele dizia que existe a teologia natural ou teologia filosófica, que diz respeito a essa daí, ó, que o Tomás de Aquino está dizendo, que as verdades possíveis de serem investigadas pela razão humana. Certo? Então, nós temos aqui razões que são possíveis de serem investigadas pela bagaça humana. E não consigo marcar. Espere um minuto. Eu terei que marcar. Então, eu vou pegar o original, que você pode ver que está aqui, e vou até achar o que está escrito aqui, e que eu quero marcar isso que eu gostei, e vou fazer uma defesa depois de São Tomás de Aquino. Dizendo que ele já tinha falado coisas muito importantes e legais, e que posteriormente isso venha a ser repetido lá na frente, no século XVIII. Né? Então, aqui, olha, nós temos isso aqui que eu achei importante. Né? Outra, daquelas acima da capacidade da razão. Ambas, no entanto, são convenientes propostas por Deus aos homens para serem acreditadas. Né? Convenientemente propostas para serem acreditadas. Certo? Neste capítulo, trata-se-á, em primeiro lugar, das verdades possíveis de serem investigadas pela razão. Assim, não será tido como vão que seja proposto para a fé, por inspiração sobrenatural, aquilo que a razão por si mesma é capaz de atingir. Então, em primeiro lugar, teologia natural. Assim, não será tido como vão que seja proposto para a fé, por inspiração sobrenatural. Por inspiração sobrenatural. Então, ele não está equiparando qualquer tipo de fé à inspiração sobrenatural. Ele está dizendo que tem uma fé que vem por inspiração sobrenatural. E essa é a fé de Cristo. É a fé de Cristo, de acordo com o Wagner, responda com qual concílio nós temos o dogma da proclamação verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro. E que século! Wagner agora falou assim: meu filho, eu sou formado de administração na Unicamp, meu neném. O que eu tenho a ver com isso? Guilherme, responde para mim, Guilherme. Século V, Menos um. Menos um. menos um século. Mas, É. então, você está falando que é o século IV, mas é de 400 a 500. 400 e 500. Não, concílio de Calcedônia. Calcedão. Concílio de Calcedônia. Aqui sou eu fingindo que Concílio de Calcedônia, onde se proclama Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Eu estou certo de falar século IV, minha historiadora Loiane? Na verdade é século V mesmo, que é 400. Ah, errei! O Guilherme tinha razão, século eu sabia que V. era século V, agora, que era entre 400 e 500, mas
Calcedônia, essa o professor pegou. Concílio de Calcedônia, né? Então, isso vai estruturar toda a teologia no modo alta e baixa Idade Média. Eu normalmente sempre confundo com baixa para alta Idade Média, porque eu tenho na minha cabeça que a coisa cresce, entendeu? Ela cresce, adulta, alta Idade Média, depois morre, né? Com o Renascimento Cultural e Iluminismo. É uma fase assim de. Mas não é, né? Fala alta Idade Média, depois baixa Idade Média. Porque aqui a visão é outra, né? A visão me parece que é de uma bolinha que cai para baixo de uma. É uma montanha-russa. Está lá em cima e vai para baixo, né? E vai caindo e nunca mais para, né? De cair. Né? Então, é isso, né? Então, nós temos aqui, olha, que a fé por inspiração sobrenatural tem a sua colocação sistemática dentro do conjunto da fé e da tradição cristã católica. Nesse período se fala fé católica, é tudo a mesma coisa, entendeu? No século V. Só vai falar, tem que ficar falando católica romana, que enche as paciências da gente, é porque teve lá na frente, com Lutero. Lutero que século mesmo, Loiane? Século XVI. Século XVI, nós temos essa divisão. Antes dela, nós temos a divisão do Império Ocidental e Império Oriental. Loiane, que se deu em que data? A divisão dos impérios, o bizantino, século Exato, XI. 11. exatamente. É o milênio, né? É o milênio. Né? E aí você tem dois tipos de cristianismo que começam a surgir, que é o católico universal romano e o católico bizantino. Tá bom? E depois nós temos uma outra divisão do século XVI, que aí sim começa protestante histórico e católico romano e católico bizantino. E tem a trindade. Depois começa mais coisa a acontecer. E aí começa a vir outras denominações. E aí a Fernanda Coelho pode falar para a gente, né, Fernanda? Quais são as outras denominações que começam a surgir depois do protestante histórico? Metodismo, que não são históricas ou que também são Não, históricas? que são históricos. São históricos, são metodista histórico, né? Então, aí, né, anabatista, calvinista, beleza. Mas e os que não são históricos? Começa onde? Não sei, professor. Com o pentecostalismo? Com a Rua Azusa? Não, é mais complicado, né? Eu acho que começa com a Igreja Batista, né? Começa com os Mas a batistas. Batista também é considerada protestante histórica, por isso que eu É também perguntei. considerado? É, eles Ah, agora mudou a mudou, né? categoria. Agora não chama mais histórico, agora são as chamadas históricas. As chamadas históricas. Eu protesto e sou chamado de histórico, entendi. Então, então, tá bom. Aí nós temos aí, então, depois, em algum momento, as evangélicas e as neopentecostais, que eu suspeito que acaba acontecendo ali por volta do século XIX, século XX, né? Mas a Loiane fez assim, a nossa historiadora, né? De acadêmia, fez assim, é isso também suspeito que seja por aí. E finalmente nós chegamos ao objeto de pesquisa da Monja Fernanda, que é Silas Malafaia, neopentecostalismo brasileiro, que é o cara que estava ali do lado do Bolsonaro aí nessa última manifestação na Paulista. Né? Independente se você é bolsonarista, se você não é, se você é petista, se você não é, ou se você é sei lá o que você é, que você não é, tanto faz aí. A questão é observar a questão sob a perspectiva da teologia, é observar a coisa sob a perspectiva de Deus como fim último, e então observar a realidade a partir das realidades da fé. Né? Não importa quais os atores políticos que estão acontecendo aqui. Né? Política sempre vai existir porque a filosofia sem mundo, né? Sem uma composição do ser humano. O ser humano gosta de viver em grupo e o ser humano se organiza em grupo. E toda a organização que ocorre em grupo depois adquire a configuração de territorialidade, né? Que aí você tem bairros, cidades e assim por diante, né? Então a conglomeração disso vai formando o estado e assim vai acontecendo a coisa. Mas
isso sempre vai estar aí. Então, o teólogo e o filósofo têm como objeto material coisas distintas, mas aqui, na teologia neotomista, a filosofia continua ajudando a teologia a interpretar a realidade com o ponto de partida sendo Deus e com o ponto causal ou efetivo final, Deus. Né? E o que significa isso? Significa que não é o Deus dos filósofos que nós estamos falando aqui. O Deus dos filósofos está dentro de religiões como o budismo e para fora do budismo, dentro da filosofia. Agora, o Deus dos muçulmanos é um Deus revelado. O Deus cristão é um Deus revelado. Então, nessa perspectiva da revelação, é que se desenvolve o texto aqui de Tomás de Aquino. Então, entendendo isso, a gente entende que o nosso lugar, enquanto católicos na nossa sociedade brasileira, é observar os acontecimentos diante do ponto de vista da perspectiva de Deus. Mas não é só de Deus, na maneira como a gente pensa, Deus. Jesus é o meu Jesus. Se for assim, cada Jesus vai ser diferente. Quantos milhões? Qual é o último censo do Brasil? O último censo do Brasil, qual é? Quantos milhões de brasileiros nós temos? O último censo é de 2010 e teve um recente, acho que foi ano passado, que teve 2022 teve um também, mas ele não foi publicado aí integralmente. Deixa eu olhar aqui 2022. Chegou em quantas pessoas? Nós temos 200 milhões de pessoas? Quanto? 203 milhões de pessoas. 203 milhões de pessoas. Então, nós temos 203 milhões de pessoas no nosso país. Esses 203 milhões de pessoas teriam 203 milhões de Jesus diferentes. Você imagina, Guilherme, você chega perto, tem 203 milhões de Jesus diferentes, porque cada Jesus é formatado de acordo com a opinião de cada pessoa. Que beleza! Só que a confusão está instaurada, que Jesus só tem nome, porque o resto é tudo projeção, ídolo da própria pessoa. Né? Idolatria do próprio eu, tá lá. O problema é que não dá para fazer isso. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana mantém que nós temos Sagrada Escritura, tradição e magistério. O magistério é muito importante para que isso não ocorra. O quê? 203 milhões de Jesus diferentes. Quem guia a situação aqui são os teólogos, junto com a hierarquia da igreja. E normalmente coincide teólogo com a hierarquia da igreja, né? Com bispo, padre, diácono. Né? Hoje já está melhor essa situação, não está mais tão confusa assim. Mas aí o que você tem? Você tem uma produção de interpretações da fé que são orientadas para você conseguir entender que não tem 203 milhões de Jesus, mas tem um que passa pelas perspectivas da tradição e do magistério. Então, esse Jesus que nós estamos vendo aqui não é o Jesus da sua mãe, do seu pai, não é o Jesus que você sente que fala com você no seu quarto quando você reza. É o Jesus interpretado diante da Sagrada Escritura, tradição e magistério. O magistério você tem que entrar no site do Vaticano. Você tem que entrar na CNBB. Ah, como assim CNBB? Se tivesse na Argentina, ia ser a CNBA. Conselho Nacional dos Bispos da Argentina. Aqui no Brasil é CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Tem que olhar lá. Quais as diretrizes estão sendo dadas, o que está acontecendo. Se fosse na Alemanha, ia ser CNBA, Conselho Nacional dos Bispos da Alemanha. Mas Argentina ou Alemanha? Tanto faz, sei lá, eu não sei como é que abrevia não, mas assim, aí qualquer um dos dois, você entende? Não é só olhar no Vaticano. Você olha no Vaticano e depois você olha na CNBB. Então você tem aí as constituições dogmáticas, você tem as encíclicas,
você tem as declarações, e assim por diante. Motu próprio, tem toda uma questão do que é o magistério da igreja, dos documentos que estão ali. Gaudium et Spes, né? Lumen Gentium, tudo isso tem que ler. Ah, mas eu sou católico. Católico não lê. Católico não lê, não, entendeu? Católico vai na missa, confessa, faz rosário, faz novena, põe Santo Antônio de ponta cabeça quando ele não faz as coisas, igual fazia Santa Irmã Dulce. Não faz, eu ponho ele no jardim lá e deixo ele na chuva, entendeu? Católica sim, entendeu? Quem falou isso? Você que tá pensando que é desse jeito, rapaz. Tá de brincadeira. Católico não é isso, não. Católico tem que ler. Porque tem que entender o magistério. A tradição é fácil, você consegue ter acesso a ela. Como? Basicamente, os princípios gerais da tradição estão no volume 1 e volume 2 da coleção patrística da Paulus, que é aquela patrística verdinha. Volume 1 e volume 2. Pega lá e está lá. Basicamente, estão as linhas gerais de interpretação. Agora, o magistério tem que ler. Porque o magistério tem uma série de conduções que vão se mudando e vão se adaptando ao longo do tempo e dos momentos históricos do mundo. Basicamente, tem uma mudança enorme aqui nesse período do Concílio da Calcedônia. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Segue-se a ele, Concílio de Trento. Entre eles, tem uma série de coisas que estão acontecendo, de concílios menores. E depois nós temos todos os momentos de mudança, você aparece concílio. Aí você tem ali na Idade Média a mudança da modernidade, né? da idade da síntese medieval para a síntese moderna. E você tem aí a igreja se adaptando. Nesse período, vai até o Vaticano I. O Vaticano I tem uma série, como eu disse para vocês, de recomendações negativas, não só em relação à modernidade, mas em relação à teologia do racionalismo, à teologia do fideísmo, a teologia do tradicionalismo também está aí dentro. Está condenada. Como assim? Está condenada como anátema pela igreja. Então, quando aparece padres dizendo assim, não, tem que rezar a missa em latim de costa, tem que saber que ele está fazendo parte dessa corrente aí, ó. Teologia do tradicionalismo. Já foi condenado com o Concílio Vaticano I, com o Concílio Vaticano II, até antes, né? Nos dois. Não, mas tem que tirar fora? Não, não tem que tirar fora. Bento XVI, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, os dois falam, não, pode ter. O que não pode ter é aquela ideia de Deus acima de todos e com a ideia de monarquia restituída, de poder da nobreza restituída e da hierarquia da igreja que manda sobre tudo. Da hierarquia da igreja que diz quem é que é o melhor candidato político. Isso a Igreja Católica já condenou. Por quê? Porque não faz parte da revelação da fé. A igreja anda junto com o povo, ela não anda acima do povo. Isso está condenado. Né? Então, isso tem que ser bem colocado para que as pessoas entendam que a igreja, a CNBB, ela não é contra o Bolsonaro, ela é contra elementos da política do Bolsonaro. A CNBB, ela não é pró-Lula, não é pró-PT, igual o pessoal fala. Ela tem elementos que são a favor da política do PT e tem elementos que são contra. Assim como é a política do Bolsonaro. Tem elementos da tradição cristã católica que vai a favor e todos que vão contra. Principalmente esse atualmente do Bolsonaro, que é essa ideia aí de colocar Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus, para apoiá-lo, para tentar influenciar as pessoas para dizer que até Deus está do lado dele. Coisa nenhuma. Deus não está dentro dessa questão de eu vou escolher para vocês o representante. Quem escolhe é o povo. E isso é bíblico. Como assim, bíblico? Isso é bíblico. Antigo Testamento, quando está lá o profeta Samuel, e o povo fala, profeta Samuel, nós queremos um rei. E aí Deus fala para o profeta Samuel, esse povo agora vai ser guiado por si mesmo e eu vou me retirar, eu não estarei mais presente no meio dele. Já que querem um povo, um rei, que escolham um rei. Eu não estarei mais ali. Eu vou observar. E é o que está acontecendo até hoje.
São seres humanos guiando seres humanos. Aí começa a dizer que ele é o escolhido. Aí a igreja vai dizer não. Por quê? Porque a teologia do tradicionalismo diz não para isso. A Loiane está dizendo aqui para mim que ela falou errado, né? Fala aí, Loiane. Não, é que eu tinha falado que a primeira onda pentecostal no Brasil estava no século XIX, mas pentecostal mesmo é no começo do século XX. O que Ah, e tem quem é que começa? 19 Estados congregação. Unidos? No 19, o que a gente tem no Brasil são ondas de igrejas que ainda são chamadas de mais tradicionais, metodista, presbiteriana, batista. Aí tem algumas no 19. E aí no século 20 tem Congregação Cristã no Brasil, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 1911 e 1910. E aí Uhum. tem o Movimento Missionário Norte-Americano, que é de 1906. Mas Missionário eu norte-americano. estou olhando uma árvore das igrejas protestantes que foi publicada numa revista de história de 2012. Entendi. É esse pedacinho dessa árvore que eu te mandei. Então, essa questão de divisões de igreja, etc., a gente já falou lá atrás, né? Agora, a questão é a condenação da igreja em relação à teologia do tradicionalismo, né? Então, foi condenado, tá? Antes mesmo do Concílio Vaticano I, né? Quando se deu, Loiane, Concílio Vaticano I? E com o que eu vou olhar? Não sei. E Guilherme, quando se deu o Concílio Vaticano II? 1966. Ah, menino bom, é isso mesmo? É O 66 mesmo? Concílio Vaticano I foi no século XIX, entre 69 e 1870. E o segundo foi convocado em 25 de dezembro de 61 e inaugurado em outubro de 62. Vai até 65. Aonde você chutou essa 66 aí, 1966, sua criatura? Era 60 e alguma coisa, eu dobrei os três. Desceu a bicuda, hein? Nossa Senhora. Menino bom. Então, 61, 62 e o outro século XIX, né? Então, nesses períodos aí, essa teologia foi... Então, é preciso entender com clareza o que está acontecendo na CNBB, o que está acontecendo na igreja, e qual é a tradição do magistério da igreja que condena essa corrente e outras correntes ligadas a teologias, né? Que estão ligadas, que por se ligam à política. Tá certo? Entendendo isso, a gente começa a entender os princípios que estão levando a CNBB a tomar determinadas posições. E a gente para de ficar levantando umas bandeiras nada a ver em relação à CNBB, dizendo isso é comunismo, isso aí é nazismo. Oh, chama-se tradição e está ligado com o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. E quem gosta de teologia tradicionalista quer cancelar o Concílio Vaticano I e o Concílio Vaticano II. Né? Então, é, nós temos aí uma questão de discussões teológicas que já estão muito bem sedimentadas pelo magistério da igreja, né? Então, não é a igreja, a CNBB e também o Vaticano vão dar continuidade às orientações do Concílio Vaticano I e do Concílio Vaticano II. E aí o pessoal da teologia tradicionalista quer cancelar tudo, fala que todos os papas que vieram a partir do Concílio Vaticano I até o Concílio Vaticano II são todos hereges, tem que cancelar todo mundo. Ah, por quê? Porque não gosta da ideia de ter a igreja dizendo que a igreja caminha junto com o povo. Que é uma igreja que diga para o povo o que ele tem que fazer, como se fosse o grande papai da família, que bate o chinelo havaiana na mesa e todo mundo respeita. Né? Só que isso não resolve nenhum problema. Uma igreja que busca pelo medo não resolve nada. Busca a verdade pelo medo, resolve nada, porque não tem busca da verdade quando você tem medo. Né? Então, é por isso. Né? Sabendo disso, a gente começa a entender melhor que os bispos da CNBB não são bispo comunista coisa nenhuma, e que
não são petistas também, e também não são bolsonaristas. Eles são o quê? Detentores de uma tradição que contém em si uma fonte doutrinária ligada à Sagrada Escritura, a tradição e ao magistério. Tá bom? Ah, mas aí eu tenho vídeos de padres que falam coisas diferentes do que você está falando, professor. Porque o padre, porque o bispo, porque o bispo. Olha, eu estou falando aquilo que está na doutrina da igreja, né? Aquilo que está ligado a essas três fontes. Se a pessoa não quer falar de acordo com a igreja, bom, aí é um problema dela. Ela tem direito à opinião dela. Só que eu acho que a pessoa não deveria se colocar como sacerdote de Cristo quando ela dá a opinião dela. Porque ela só é sacerdote quando ela segue a instituição dela, que é a igreja. Se ela quer fazer teologia polêmica, quer polemizar na teologia, etc., tira as vestes sacerdotais e aí fala sobre o seu ponto de vista. Não usa da igreja como autoridade, uma autoridade que não é dela mais, na hora que ela começa a falar contra aquilo que está lá dentro do depósito da fé. Se ela quer fazer teologia, então que ela siga os princípios básicos de uma teologia científica, que é qual? Publicação em artigos científicos e participação em programas de universidades ou de faculdades, que são programas de pesquisa e programas de extensão. Se não está lá dentro, não está fazendo isso, está fazendo o quê? Está fazendo política. Está fazendo política, não está fazendo teologia. Está fazendo política. E aí usa o nome de Deus e outras coisas para fazer política. E política não é depósito da fé. Não pode confundir as coisas. Quer fazer política? Tira o clésima. Tira a veste sacerdotal. Tira isso. Aí faça. Mas quando se reveste da autoridade da igreja, tem que seguir as orientações daquilo que sustenta a vida dele. Senão está fazendo outra coisa. Está usando da igreja, está usando do púlpito para falar das suas próprias opiniões, que são válidas desde que estejam dentro do depósito da fé. Se está fora do depósito da fé, está fazendo outra coisa. Se fazer outra coisa, vai no lugar onde tem que fazer, ué. Quero fazer filosofia. Vai na academia. Publica em revistas. Quero fazer política. Dentro da igreja, aí fica complicado, né? Tá bom? Aí, então, bom, vamos continuar. Primeiro, porque se assim acontecesse, olha, neste capítulo está em primeiro lugar das verdades possíveis de serem investigadas pela razão. Assim, não será tido como vão que seja proposto para a fé, por inspiração sobrenatural, aquilo que a razão por si mesma é capaz de atingir. Ora, se essas verdades fossem abandonadas à investigação só da razão, três inconvenientes surgiriam. Primeiro, olha lá, só em relação à razão natural. Então, São Tomás agora vai dizer assim, olha, a metafísica dos gregos, a metafísica dos budistas, ainda que seja uma metafísica religiosa, tal como era a metafísica dos gregos, era também religiosa. Tem três problemas, três inconvenientes. Inconvenientes sob o ponto de vista da perspectiva da teologia revelada, né? Primeiro, porque se assim acontecesse, poucos homens chegariam ao conhecimento de Deus. Muitos estariam impedidos de descobrir a verdade, que é fruto de assídua investigação por três motivos. Alguns, devido à própria constituição natural, defeituosa, que os dispõe para o conhecimento, estes tais, por nenhum esforço, poderiam alcançar o grau supremo do conhecimento humano, que consiste no conhecimento de Deus. O que ele está falando nesse segundo aqui? Alguns, devido à própria constituição natural defeituosa, que os dispõe para o conhecimento. Estes tais, por nenhum esforço, poderiam alcançar o grau supremo do conhecimento humano, que consiste no conhecimento de Deus. Quem está falando desse constituição natural defeituosa que os dispõe para o conhecimento? Quem que não quer ter uma constituição defeituosa que te leva para o conhecimento, não é verdade? Ele está falando de gênios, né? Aquele pessoa que tem uma facilidade muito grande, aquilo que vai mais rápido que os outros, etc. Mas ele fala que isso é uma constituição defeituosa. Tem defeitinhos, entendeu? Porque aquilo que eu falei para vocês, o normal é o regular. A anomalia é quando todo mundo admira. A partir do renascimento cultural, todo mundo passa a admirar
a pessoa que é gênio. Olha o que Santo Tomás de Aquino está falando em relação ao gênio. Gênio, vamos com calma. É uma constituição natural um pouco defeituosa, que a pessoa fica muito ligada à área da racionalidade, mas não dispõe da sua área emocional direito. Ele não está equilibrado. Esse Santo Tomás diz assim, esses aí não teriam muito esforço para alcançar um conhecimento que é absolutamente racional, metafísico. Mas isso não é Deus. Por quê? Porque, de novo, o centro da hermenêutica que ele está colocando é Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E aí, em algum momento da sua vida, você achava que era uma coisa assim, para de ler enquanto eu estou falando, ou presta atenção aqui. Presta atenção aqui, fica se distraindo com outra coisa. Aí fala abobrinho. Lá na Ciência da Religião, eu estou falando contra o Frank Uzarsky, estou falando contra o método da ciência da religião autônoma, e tem gente que vai lá na aula da Clarice e fala: ele está falando a mesma coisa, ele está falando de método de ciência da religião tosca da Alemanha, que fala de ciência autônoma. Oi! Por quê? Porque na hora que eu estou falando, está lendo. Aí fala isso lá dentro, aí vem e sobra para mim. Ô, Plínio, o que é isso? Né? O que você está falando aí? Não sei o quê. Aí sobra para mim. Né? E eu estou falando justamente o contrário. Só que fica lendo outras coisas na hora que eu estou falando, aí pega as coisas pela metade, confunde aquilo que está lendo, pronto, né? Sai falando que eu falei coisas que eu não falei. Aí sobra para mim no final. Vamos dar trabalho para o professor Plínio, mais ainda. Tem que justificar o injustificável. Né? Então, eu não estou defendendo método de ciência da religião não autônoma. Do mesmo jeito que eu não estou defendendo aqui teologia tradicionalista, que já foi condenado pelo Vaticano I e II. Eu estou defendendo aqui uma coisa chamada neotomismo, que eu acho muito boa, que nasce com o Concílio Vaticano II. E um pouco antes também, com os teólogos do Vaticano II. Que é a ideia de harmonização entre fé e razão. Sem perder os 12 artigos da fé. Aí você começa a ler coisa enquanto eu estou falando, pronto, vai começar a confundir, não pega detalhe, aí depois sai falando coisas que eu não falei, aí eu tenho que ficar me defendendo de coisas que eu não falei. Imagina que situação mais estranha. Então, para de ler e presta atenção aqui. Alguns, devido à própria constituição natural, defeituosa, que os expõe para o conhecimento, esses tais, por nenhum esforço, poderiam alcançar o grau supremo do conhecimento humano, que consiste no conhecimento de Deus. Então, é um Deus racional que está aqui. A igreja, no seu magistério, vai dizer, olha, tem erros nisso. E nós estamos falando, Loiane, do Concílio Vaticano I, um pouco antes dele, que vai dizer assim, a teologia racional desenvolvida pelos protestantes históricos não conduz ao Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Constitui-se um problema em relação ao dogma do Concílio da Calcedônia. Certo? Outros, devido aos cuidados necessários para o sustento da família, convém, sem dúvida, que dentre os homens alguns entreguem ao cuidado das coisas temporais. Estes, porém, não podem despender o tempo necessário para o lazer exigido pela investigação contemplativa para alcançar o máximo dessa investigação, que consiste justamente no conhecimento de Deus. O que ele está dizendo? Aí fica meio tenso, né? Você fala assim, mas eu estou aí, eu também tenho que ter um certo, ter uma tendência, assim, sabe, de ficar no meio das pessoas trabalhando. Se eu não trabalhar, não pago minhas contas. Se eu não pago minhas contas, como é que eu vou ficar pensando sobre as coisas divinas? Não vai dar, entendeu? Então não dá para fazer teologia? Não, isso aqui é uma disposição do tempo de Tomás de Aquino e é uma repetição de alguns problemas que Aristóteles coloca na sua obra, que São Tomás, porque é um aristotélico, acaba repetindo. Hegel também repete esse problema lá na sua história da filosofia. Ele, inclusive, o Hegel é muito mais extremista que Tomás. Né? Tomás não é extremista, ele está dizendo assim, olha,
tem um caso aqui que se a pessoa trabalha muito, é claro que ela não vai conseguir entender muito sobre as coisas de Deus, porque você precisa dispor um tempo para contemplar, e ela não vai ter, porque ela está correndo só atrás das coisas do mundo. De certa maneira, essa frase traz aquela ideia de Marta e Maria, do Evangelho de João, onde Jesus vai visitar Marta e Maria. A Cando está até colocando a mão assim, falando assim, não, de novo essa história, não, eu tô desde pequeno ouvindo isso, não aguento mais, eu também. Né? Todo ano se tem o ciclo completo e sempre a gente escuta essa história, né? Marta e Maria. Jesus vai até lá e aí a Maria fica só querendo escutar sobre os ensinamentos do reino de Deus, enquanto a Marta vira para ele e fala assim, ô mestre, fala para minha irmã vir me ajudar aqui, que só eu fico trabalhando, e ela não vem trabalhar aqui para fazer comida e tal, para você. E aí Jesus fala assim, aquilo que foi dado para Maria não será tirado, que é esse tempo de contemplação. Esse tempo de contemplação é muito importante. O Hegel, ele coloca isso lá na frente, dizendo o seguinte, Loiane não pode ser filósofa. Por que Loiane não pode? Porque Loiane trabalha. Fernando não pode ser filósofo, porque filósofo trabalha. Por quê? Porque Loiane e Fernanda trabalham para se sustentar, não tem livre-arbítrio, não tem liberdade. Chineses não têm liberdade. Por quê? Porque eles estão sob o imperador na época dele, né? Século XVIII. Estando sob o imperador, não tem liberdade, tem que trabalhar. O único que tem liberdade para pensar filosofia é o imperador. Mas Loiane poderia ser imperadora, como se ela fosse uma empresária. Sendo empresária, ela poderia, então, ter tempo para fazer filosofia. Só que empresário trabalha também, então não pode fazer filosofia. No final das contas, quem é que pode fazer filosofia? Como é que Hegel resolve essa situação do século XVIII? Filósofo Hegel, da Alemanha. Como é que ele resolve? Alemanha ou Suíça? Como é que ele resolve? O que você falou, Loiane? Profissionalizar o filósofo? Profissionalizar o filósofo. Ele vira profissão. Tá certo? Foi assim que ele resolveu. Só que o Hegel fala que todo mundo que veio antes dele, inclusive Tomás de Aquino, não é filósofo. Por quê? Porque não foi profissionalizado antes. Entendeu? Então criou um outro problema na hora que ele fez essa questão. Todo mundo que veio antes, inclusive Aristóteles, não é filósofo, porque não é todo mundo que faz, porque não pensa filosofia como profissão, pensa filosofia como sendo um elemento constitutivo da vida, mas não é aquilo que ele faz como profissão, como sustento da sua vida. Cria um outro problema. Né? Outros, por fim, são impedidos pela preguiça. Estou dando tempo para você pensar. Estou dentro do elevador com aquela musiquinha assim, ó, subindo, né? Vamos pensar. Outros, por fim, são impedidos pela preguiça. Então, né? Preguiça, né? Ora, para o conhecimento das verdades divinas investigáveis pela razão, há necessidade de muitos conhecimentos prévios. E olha só, portanto, Tomás de Aquino não está falando que teologia só fala de Deus. Ele está falando que teologia fala de tudo, porque senão não era necessário muitos conhecimentos prévios. Assim, teologia é o modo de ver o mundo pela perspectiva da fé revelada, pela perspectiva do Deus, verdadeiro homem. Tá vendo? Então, é uma perspectiva diferente da perspectiva budista. É diferente da perspectiva maometana. Porque em nenhuma dessas duas religiões você tem o dogma da Calcedônia, o Concílio da Calcedônia. Então é diferente. Como o trabalho especulativo de toda a filosofia dirige-se para o conhecimento de Deus, a metafísica, que tem por objeto as verdades divinas, deve ser a última parte da filosofia a ser conhecida. É a primeira e a última, né? É que ele está repetindo Aristóteles, né? Verdades divinas, olha só, verdades divinas. Né? E essas verdades divinas, de acordo com aquilo que nós temos aqui dentro,
Nós estamos diante da metafísica ou teologia natural. Sendo assim, não se pode chegar, senão com grande esforço especulativo. Especulativo não é o termo que nós temos hoje. Hoje a pessoa fala em especulativo, ela acha que ela está inventando história, que ela está no mercado especulativo, inventando mentira dentro do mercado financeiro. Não. Especulativo quer só de especulos, quer dizer investigação. Então, grande esforço investigativo, na procura pela verdade. A investigação das verdades supramencionadas. No entanto, poucos desejam dar-se a este trabalho por amor ao conhecimento. Ciência que não é a ciência tal qual nós entendemos hoje, porque a ciência que nós entendemos hoje já passou por Kant, passou por David Hume, passou por Francis Bacon, passou por René Descartes. Então nós temos uma outra coisa aqui. Francis Bacon é o grande arauto da filosofia moderna, empírica. René Descartes é um dos grandes representantes do racionalismo filosófico, que vai afetar também a teologia. E é daí que vem a teologia do racionalismo, que é condenado pela igreja. Não é que esses filósofos são condenados pela igreja. Filósofo não tem a ver aqui, né? Porque já não estamos mais no quadro da filosofia medieval, da síntese medieval. Aqui nós estamos diante de outra perspectiva de realidade. Tomás de Aquino está dentro da síntese medieval. A perspectiva da realidade dele é sempre uma realidade que recorre a Deus para explicar as coisas. No momento que começa o renascimento cultural e o humanismo na Europa, passa-se a explicar as coisas dentro do campo da imanência. O que quer dizer isso? Eu não preciso de Deus para explicar as coisas. Passa pela navalha de Ockham, um franciscano que diz assim, fé revelada fica desse lado. A fé que não é revelada, as coisas do mundo, fica desse lado. Então vamos separar as coisas. Tomás de Aquino não está dentro da navalha de Ockham. Ele não gosta da navalha de Ockham e não aceitaria a navalha de Ockham, do franciscano Guilherme de Ockham. Ele diria não. Ele diria não, fé e razão tem que ser integrada, que é o neotomismo. Por isso que é neotomismo, é novo modo de interpretar a filosofia e a teologia tomista. E olha que interessante. No entanto, poucos desejam dar-se a esse trabalho por amor à ciência, apesar de ter Deus inserido na mente humana o desejo natural de conhecer aquelas verdades. No entanto, poucos desejam dar-se a este trabalho por amor à ciência, ao conhecimento, não a ciência que nós conhecemos hoje, que já passou, de novo, pelos referenciais do racionalismo, do empiricismo. Aí chegou na fase contemporânea, nossa, que é outra, é a síntese hermenêutica hoje. Não se fala mais de síntese entre empirismo e racionalismo. Hoje nós temos a fase contemporânea, que é a síntese da hermenêutica, é outra coisa. No entanto, poucos desejam dar-se a esse trabalho por amor à ciência, apesar de ter Deus inserido na mente humana o desejo natural de conhecer aquelas verdades. Pera. Para quem conhece filosofia, um pouquinho da filosofia moderna de Descartes, soa muito descartiano, você não acha? A única cogito ergo sum, a única certeza que eu tenho é que eu penso. E por que eu tenho certeza que Deus é e não é uma invenção? Porque essa ideia me vem de fora. Aqui não é isso que está sendo falado. Está falando que naturalmente, na nossa substância, nós temos o desejo por Deus. Na nossa substância. Descartes só quer trabalhar com duas substâncias na vida dele. Res cogito e resistência. Que é a coisa do pensamento, res cogito, e a coisa do espaço-corpo. Ele fala que só tem essas duas substâncias, o resto não precisa. Ele é anti-tomista, ele não é contra Tomás de Aquino no sentido pessoal, entendeu? Não é isso. Que hoje a gente entende tudo no sentido pessoal. Então eu falo, eu sou contra o Bolsonaro. Todo mundo acha que eu sou contra pessoalmente ele. Se eu falar sou contra o Lula, também sou pessoalmente contra ele. Que? E tem gente que fala assim, acha que você fala toda hora do Bolsonaro, porque começa com o B, meu filho. B vem antes de L, entendeu? É uma questão de estruturação alfabética. Meu Deus! Já ouviu falar de treinamento acadêmico? Como você faz um índice referencial, no final, índice de biografia?
Você não coloca começando o cara pelo Z e coloca o cara do X, coloca o cara do L no meio. Você começa pela letra A e termina na letra Z. Isso é a função das categorias de Aristóteles, né? Que entra dentro da gramática. Você usa até hoje ou não? Eu também. Eu não posso falar Bolsonaro e Lula. Se eu falar Bolsonaro primeiro, tá vendo? Falou contra o Bolsonaro primeiro. Mas se o Bolsonaro viesse na minha casa, eu abria minha casa, ele sentava aqui, tomava chá comigo, eu ia falar um monte de coisa, assim como o Dalai Lama falou um monte de coisa lá pro George Bush. O que tem? Se o Lula viesse aqui, ia ser a mesma coisa. Falar um monte para ele, mas entra na minha casa, tomar café comigo. Aí o que tem? Os dois. Os dois. Por quê? Porque eu sou um cristão. Antes de ser cristão, eu sou ser humano. Eu não sou jogador, eu não sou um torcedor de futebol doido, fanático, maluco, que fala assim, se o cara é corintiano, não pode entrar na minha casa. Que? Não. O cara palmeirense, não pise aqui. Que? Não. Embora eu respeito o cara que ama tanto o time do Corinthians. Eu acho uma alucinação, mas o cara que ama tanto Corinthians, tanto Palmeiras, tanto São Paulo, o cara até decora as escalas de jogadores. Para mim é uma confusão total, porque daí um clube vende para o outro. E aí aquele cara que estava aqui, que você decorou, e aí passa a ser do outro cara. E aí vem outro aqui, entendeu? Você fica decorando isso. Para quê? Né? Mas tem gente que adora isso aí, certo? Eu respeito. Não gosto, mas respeito. O que eu vou falar? A pessoa gosta. Certo? Tem gente que gosta de jogar videogame. Né? Você vai fazer o quê? A pessoa gosta. Tem que respeitar. Né? As acepções políticas é a mesma coisa. Mas eu vou falar contra princípios da política, não contra a pessoa. A pessoa não tem a ver, a pessoa muda. O princípio é que é interessante a gente falar, não contra a pessoa, falar contra a pessoa. Aquele desgraçado do Lula, aquele desgraçado do Bolsonaro. Ah, antes eu sou um cristão, e que eu saiba, Jesus disse: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que ficar com raiva do seu irmão está e será, já está condenado, será condenado. Né? Então, ele falando isso, a gente tem que parar para pensar um pouco e falar assim: não, o que eu estou fazendo? Então, Deus coloca em nós, na nossa substância, e no campo aristotélico não é duas substâncias, como fala o Descartes, é várias substâncias. Né? Cada coisa tem a sua substância. O desejo por ele, porque tem uma inclinação natural do imperfeito para o perfeito. Certo? Então, Deus tem inserido isso. Não é a mesma coisa que o Descartes falou que na cabeça dele tinha lá a ideia de Deus, então a ideia de Deus supera tanto a razão humana que não era possível ele alcançar isso por si mesmo. Tomás de Aquino está falando o contrário, ele está falando que é possível chegar por si mesmo ao conhecimento de Deus geral, mas jamais ao conhecimento de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Impossível. Certo? Deixa eu ver quanto que falta aqui. E falta bastante aí. Então, nós estamos chegando aqui, nós paramos nesse ponto. Pessoal, anote para mim aí que nós estamos aqui no número 4, para nós darmos prosseguimento a isso na próxima aula. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Estão gostando? Vocês estão aprendendo mais? Com qual, hein? Com Suma Teológica ou com Suma contra os Gentios? Uma teológica. Olha aí, o pessoal ficou viciado, rapaz, deu vício na galera. Nayara, qual que você? Gosto dos dois. Você gosta dos dois, tá? Loiane, Eu também não vou arriscar, não. Eu acho que cada um tem um conteúdo aí. Eu acho que não prefiro nenhum dos dois, não. Gosto dos dois. ainda bem que consertou, né? Gosto dos dois, porque já fiquei assim, né? Assim, não prefiro nenhum dos dois. Não, esse negócio aqui. Não. Ainda bem que consertou, falou gosto dos dois. Wagner. O Wagner tá assim, não me enche que eu tô falando com a Priscila aqui, meu. Tô aqui digitando treco no WhatsApp. Não, não, eu tô trabalhando aqui. É, Suma teológica. Nossa. E você, Candro? Fernanda? Eu gosto mais da Suma para os gentios. E você, Regina?
Ah, eu gosto dos dois, porque acho que as abordagens são diferentes, né? E a aula de hoje, acho que mostra quanto é importante que a gente consegue ver o que ele coloca dentro da visão das outras, dos outros sistemas, né? Outros pensamentos fora do cristianismo. Então, eu acho super importante ter o Suma Teológica que vai adentro lá no, aprofunda no cristianismo, no catolicismo, e depois o Suma contra Gentios. Eu acho que são Uhum. complementares, importantes. E você, Patrícia? Eu gosto dos dois, ainda mais porque a gente consegue ver o reflexo de como outras tradições cristãs também incorporaram elementos do que, por exemplo, Tomás de Aquino está imputando com os gentios, né, Uhum. das teorias dos gentios. Então, eu acho interessante ter essa complementaridade no estudo, né, da Suma Teológica e a Suma contra os gentios. Não acho que daria para excluir um deles. Eu acho que os dois concomitantemente é bom. Beleza, então. Então, permaneceremos com os dois. Então tá. Obrigado pela caridade de vocês de ouvirem. Até amanhã. Tchau. Quer dizer, até segunda. Tchau.